Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje domingo, dia do Senhor, primeiro domingo da Quaresma, e a nossa meditação vai ser profunda, uma meditação exigente, e eu espero que você fique até o fim, medite, compartilhe esta meditação com seus contatos. Deixe aqui também o seu like para ajudar no engajamento desta evangelização. Então, o primeiro domingo da Quaresma, a igreja nos conduz ao deserto, onde Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. O Evangelho nos ensina que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Este é um grande mistério da vida de Cristo e, ao mesmo tempo, um ensinamento para cada um de nós. Muitas vezes, quando somos tentados, quando passamos por provações espirituais, sentimos o quê? Medo e desânimo. Perguntamos a Deus, por que estou passando por isso? Será que fui abandonado? Mas Santo Afonso Maria de Ligório, quem está nos ajudando com essas meditações, nos ensina que as tentações não são sinais do abandono de Deus, mas da sua escolha. E ele cita Eclesiástico 2:1, porque eras aceito de Deus, por isso foi necessário que a tentação te provasse. Se Jesus, sendo Filho de Deus, foi tentado, por que nós não seríamos? As almas escolhidas por Deus sempre serão provadas, pois é na tentação que o verdadeiro amor de Deus se manifesta. Como dizia São Bernardo de Claraval, cada vitória sobre a tentação é uma nova coroa. Meditemos agora sobre as 3 tentações de Jesus e as nossas provações no dia a dia. O Evangelho nos apresenta 3 grandes tentações pelas quais Jesus passou e que apresentam os desafios espirituais que cada um de nós enfrenta. Primeiro, a tentação da gula e dos prazeres materiais. O diabo diz a Jesus, se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Essa tentação representa o desejo desordenado pelos bens materiais, pelo conforto excessivo, pelo prazer imediato. Jesus nos ensina, querido ouvinte, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Devemos aprender a dominar os desejos do corpo e lembrar que nossa maior fome deve ser a fome de Deus. A segunda tentação é a tentação da presunção e da vaidade espiritual. O diabo tenta Jesus transportando-o ao alto do templo e lhe diz, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois os anjos te sustentarão. É interessante que essa citação aqui de Mateus 4:6, ela está lá no Salmo 91, que hoje à noite nós vamos rezar na oração das completas. Esta tentação representa o desejo de testar a Deus. É a tentação da falta de humildade e pela busca da fama e do reconhecimento. Isso é uma peste, é uma desgraça na vida da igreja, na vida de qualquer pessoa. Querer se aparecer, querer ser aquilo que agrada os homens. Jesus responde com firmeza, não tentarás o Senhor teu Deus. Devemos aprender que a verdadeira grandeza não está em ser admirado pelo mundo, mas em ser fiel a Deus no silêncio
e na humildade. É interessante, prezado ouvinte, a gente vai crescendo com os anos e entendendo que essa verdade é límpida. Ela é tão clara quanto o sol que nasce todos os dias para nós. O ser humano cristão não precisa das glórias deste mundo. Muito cuidado você que na igreja, seja como leigo, como religioso, como sacerdote, fica buscando as glórias, buscando os elogios, buscando o sucesso humano. Isso não agrada a Deus e destrói a pessoa por dentro. Nós precisamos nos curar dessas tentações medonhas de querer ser melhor do que os outros, de aparecer e etc. Basta que Deus conheça nossas obras. A terceira tentação de Jesus é a tentação do poder e do domínio sobre os outros. O diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e lhe promete: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Veja a arrogância do diabo, querendo levar Jesus à idolatria. Esta é a tentação do poder, do desejo de ser servido, de ter controle sobre os outros, e assim vai. Essa é a lógica do comunismo, por exemplo. E aqui no Brasil, esse regime que nós estamos vivendo, ele é um regime que quer controlar as pessoas, quer calar as pessoas, quer silenciar as mídias sociais, porque elas são incômodas, elas questionam as vísceras de um desgoverno. É impressionante isso, como esta tentação está na gênese dos governos autoritários, dos despotismos e no coração de todos aqueles que se tornam tiranos, opressores, ditadores do povo. Porque essas pessoas querem controlar a realidade e controlar o pensamento e as atitudes das pessoas. E a resposta de Jesus é dura: vai-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E aqui é bom lembrar que todos aqueles que querem dominar as pessoas morrem, não ficam para semente. Nenhum imperador de Roma sobreviveu, nenhum imperador desse mundo, sobretudo os que perseguiram a igreja e os cristãos, sobreviveu. E os atuais ditadores, que são muitos mundo afora, também não vão sobreviver. Chegará o momento em que eles encontrarão com quem? Com a sua própria desgraça, com seus próprios limites, e então terão que gemer na hora da sua morte. O verdadeiro cristão não busca poder para si, para dominar os outros, para colocar os outros sob as suas ordens, sob os seus comandos. O verdadeiro cristão, meu prezado ouvinte, serve a Deus com humildade. E é isso que nós queremos aprender com Santo Afonso Maria de Ligório neste domingo. E Santo Afonso nos apresenta como vencer as tentações. Ele traz também 3 pontos para nós interessantes. Primeiro, mortificação e jejum. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O jejum nos fortalece espiritualmente, nos ensina a dominar os desejos da carne e a confiar mais em Deus. Quem não se mortifica nos pequenos prazeres, acaba sendo vencido nas grandes tentações. Quem não tem condição de fazer jejum, faça outra penitência, outro sacrifício. Se você está acamado, sofrido, ofereça o seu incômodo como sacrifício a Deus. Um segundo ponto, Santo Afonso nos lembra que nós devemos evitar as ocasiões de pecado. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Muitos caem no pecado porque se expõem a situações perigosas.
Se queremos ser fiéis, devemos fugir da ocasião que nos leva ao erro. Isso é muito claro, não precisa explicar muito isso. E o terceiro ponto, fidelidade a Deus acima de tudo. E aí ele cita essa passagem: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Cristo é fiel ao Pai. O católico deve ser fiel a Deus, fiel à sua igreja. Devemos escolher a Deus todos os dias, colocando-o acima de nossos desejos, ambições e medos. A vitória sobre o pecado só é possível se o nosso coração estiver inteiramente voltado para Deus. Portanto, meus diletos ouvintes, esses ensinamentos tão claros, tão bonitos e ao mesmo tempo simples, mas eles são profundos e muito difíceis de serem acolhidos. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que a Quaresma não é um tempo comum. É um tempo de batalha espiritual, um tempo para nos fortalecermos na fé e vencermos as tentações que nos afastam de Deus. Se você está passando por provações, não desanime. Deus permite que sejamos tentados para nos fortalecer. O importante é não ceder ao pecado, mas lutar com as armas da fé, oração, jejum e fidelidade a Deus. Que o Espírito Santo fortaleça você, fortaleça a mim, nesse tempo de Quaresma, para que ao fim desses 40 dias, caminhando aqui com Santo Afonso Maria de Ligório, possamos celebrar a vitória de Cristo na Páscoa com um coração renovado e purificado. Amém. A aclamação ao Evangelho de hoje traz para nós o texto de Mateus 4:4. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. É a palavra de Jesus ao diabo. Que a palavra de Deus é que sustenta o nosso coração e nos alimenta. Eu penso que nós precisamos, inclusive nessa Quaresma, aprender a usar melhor a Sagrada Escritura, a fazer a Lexio Divina. Eu convido você a entrar aí nas ferramentas de busca e se você tem algum livro, estude sobre a Lexio Divina. Lexio, o Sio é T-I-O, que é o latim, divina, ou a leitura orante da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus ela vai nos instruindo nesse caminho tão maravilhoso, tão suave, que é o caminho de fazer a vontade de Deus. Nós estamos no Ano Santo, e neste Ano Santo, já dentro da Quaresma, nós somos chamados a vivenciar de forma profunda, de forma orgânica, esse tema peregrinos de esperança. Nós somos esses peregrinos e com Cristo queremos ir vencendo o diabo, vencendo as tentações, vencendo a nós mesmos para alcançarmos o céu. Assim seja. Amém. Te convido a orar em espírito comigo, finalizando o nosso programa. Senhor, sabemos que as tentações fazem parte do nosso caminho, mas confiamos em Ti. Dá-nos a força para vencermos as provações, para resistirmos às seduções do mundo e para permanecermos fiéis a Ti, Senhor, em todas as circunstâncias. Abençoa nossa Quaresma, a Quaresma também dos doentes, dos acamados, dos que estão tristes e sofridos. Que seja um tempo de nossa purificação e crescimento na fé, para que possamos celebrar com alegria a Páscoa da ressurreição que se aproxima. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado domingo juntamente com a sua família e os seus. Amém.